A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje é muito atual. Tem gente que tem esperança, tem gente que está descrente, principalmente por conta da estreia ruim da seleção brasileira diante do Marrocos, 1-1. Comigo no programa de hoje, dois amigos, dois gigantes especialistas, dois notáveis, dos melhores do Brasil, dos mais entendedores de futebol, de esporte, de maneira geral. Eu anuncio com muita alegria, com muito prazer, Evandro Gomes, o melhor comentarista de todos os tempos de Goiás e um dos maiores do Brasil, disciplinado, elegante, preciso, coerente. Esse é o meu amigo Evandro Gomes. Seja bem-vindo, Evandro. Tudo bem? Rafael, que bom estar de volta aqui ao seu programa, ainda mais com a presença do meu amigo Danilo Dias. Nós que fizemos tantas parcerias aí durante o Campeonato Goiano. Estamos nos reencontrando aqui agora para falar não de Campeonato Goiano, mas de um campeonato mais importante que é a Copa do Mundo. E como essa Copa está apresentando resultados surpreendentes. Conosco ele que é o poeta da bola, é estudioso, é ex-jogador, já jogou Champions. Meu amigo Danilo Dias, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Rafa, confesso que estava com muita saudade de você, né? Ouvir esse poeta da bola, foi você que deu esse codinome aí. Fico muito contente e feliz de estar aqui de volta no TBC Debate, ao seu lado e também ao lado do Evandro Gomes, no qual tenho um carinho, uma amizade, desde muito antes de entrar na comunicação ao lado dele, como ele bem disse. Já batemos várias bolas aí no Campeonato Goiano, vários comentários. É uma pessoa que eu admiro, sou amigo dele, da família, então estar ao lado dele e de você, para mim, é sinônimo de muito orgulho. Muito obrigado pelo convite e vamos bater bola aí sobre a Copa do Mundo. E eu tenho uma ótica diferente, mas daqui a pouquinho eu vou te falar qual é. Vamos saber qual é. Daqui a pouco a gente vai falar posição por posição. Qual é o melhor goleiro, na opinião de vocês? Lateral direito, vozinha. Zagueiro. Se a gente tivesse a oportunidade de ter o vozinha, seria muito bom. Verdade. Não, nem precisava do vozinha, não. Se a gente tivesse uma defesa com a aplicação que teve aquela de Cabo Verde, não vou dizer que aquilo vai ser sempre na Copa, mas no jogo contra a Espanha, que coisa linda a marcação deles, né? E um detalhe curioso, eu vou deixar a manchete aqui para a gente falar. Sabia que Cabo Verde fez apenas uma falta em todo o jogo? Não sabia. Recorde em Copa do Mundo isso. Impressionante, né, o que jogou Cabo Verde. Vamos fazer o seguinte, a última vez que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo foi em 2002, com aquele timaço que tinha Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. 24 anos depois, o Brasil busca o Hexa. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa possibilidade do Brasil trazer mais uma estrela. O empate da seleção brasileira contra o Marrocos por 1-1 no último sábado, na estreia da Copa do Mundo, deixou um gosto amargo para a torcida. Mas aí vai uma boa notícia. No histórico recente do Mundial, todas as últimas 5 campeãs tropeçaram no início. As campeãs Argentina 2022, França 2018, Alemanha 2014, Espanha 2010 e Itália 2006 não saíram da fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento e 2 delas ainda perderam na estreia. Vale lembrar que a seleção brasileira não tropeçou na estreia nos anos dos títulos mundiais, mas já saiu das fases de grupo com tropeços nas edições de glória. Em 1998, não saiu do 0-0 com a Inglaterra. Mesmo resultado diante da Tchecoslováquia 4 anos depois. Em 94, ficou no 1-1 com a Suécia. As últimas campanhas perfeitas foram em 70 e 2002. Embora a equipe chegue ao torneio sem um favoritismo absoluto e enfrente desafios com um jejum de 24 anos e um ciclo conturbado nas eliminatórias, o Brasil possui um elenco forte com jogadores nos maiores clubes europeus e carrega um forte histórico na competição. Mas será que nesta Copa o Brasil vai trazer o Hexa? Muito bem, a gente viu o Hendrick ali, o Danilo já ficou empolgado já. Tem que jogar, é o camisa 9. Mas antes disso, a gente vai chegar lá. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui para eu aprender muito
de futebol. Vamos escalar a seleção brasileira aqui, sem pressa, 1 a 1, né? Para a gente saber qual que é a melhor formação. No gol, Evandro Gomes, você colocaria quem? O Alisson mesmo. Eu acho que é um goleiro bastante experiente, vem jogando. Essas mudanças constantes atrapalham, tiram a confiança. E não vejo o Ederson, nem tampouco o Everton melhores que o Alisson. Também iria de Alisson para não dar essa descredibilidade de várias mudanças. As outras vão ocorrer nos setores defensivo, meio e ataque. Não é o goleiro que eu queria com a seleção brasileira, mas é o que temos, então vamos de Alisson. Naquele gol, vocês acham que ele falhou, ficou no meio do caminho? Porque tinha 2 zagueiros ali, né? O Gabriel e o Marquinhos, e ele ficou no meio do caminho, o que fez com que o jogador de Marrocos Saibari desse uma cavadinha. Ele falhou naquele gol? Eu acho o seguinte, quando você vai sair numa bola pelo alto, você é o atacante também, tudo você tem que ter um cálculo. Isso é matemático. Vocês dois jogaram futebol, o Danilo jogou futebol profissional. Você vê muitos jogadores baixos marcarem gols de cabeça. O Pelé não era alto e o Pelé tem o maior salto da história de um jogador de futebol. É o cálculo da bola, a hora que ela vai chegar para você pular no tempo certo. Quando o goleiro vai sair numa bola, ele tem que estar convicto de que ele vai chegar primeiro. Teve um lance desse que o Bono, goleiro do Marrocos, saiu contra o Brasil, ele antecipou lá uma jogada e ele fez bem, entendeu? Então, acho que o Alisson se precipitou um pouco na saída, porque quando ele não chegou, ele deu espaço para o atacante de Marrocos, e esse atacante de Marrocos é o melhor jogador da Holanda, entendeu? Foi o jogador da temporada na Holanda, está se transferindo para o Bayern Munique. O cara deu tapa porque ele estava muito adiantado, era muito fácil dar aquele tapa. Eu acho que houve assim uma precipitação dele, mas a falha da zaga também perdoável. Sem dúvida, Danilo. Foi uma falha já lá no meio campo, né? Eu não vi o Douglas Santos, ele se preocupado com o seu setor, sendo que ele estava próximo do Brahim Dias. O Casimiro também deixou a única linha de passe que o Brahim tinha para encontrar o Saibari ali no centro defensivo. Viu o Marquinhos e o Gabriel Magalhães distantes um do outro. E tudo foi uma sequência de erros. Essa sequência culminou no gol. O Alisson fez uma leitura que acreditava que dava para antecipar, ficou no meio do caminho, diminuiu a velocidade, o Saibari veio em velocidade. Então foi uma sucessão de erros, não culpo 100% o Alisson, mas ele fez parte desse contributo. Começando lá com o Paquetá perdendo a bola, chegando no Rafinha, Douglas Santos e Casimiro, que não conseguiram fazer com que o Brahim tivesse mais incômodo ali para dar aquela assistência. Então eu vejo que o Alisson participou, mas não foi também a peça fundamental daquela falha clamorosa do gol de Marrocos. É porque quando você fica na frente do jogador é mais difícil. O Gabriel Magalhães é um pouco lento, ele é um ótimo zagueiro. Mas se observa que ele estava meio de lado. Quando ele girou o corpo para acompanhar o atacante marroquino, ele perdeu tempo. Aí o cara ficou livre, 2 metros na frente dele. Ali ficou fácil para fazer o gol. E eu até discordo de vocês, com a devida vênia, eu colocaria o Everton. O Alisson, eu acho um ótimo goleiro. Só que ele não faz uma defesa difícil. Você não lembra na Copa do Mundo assim, nossa, que defesaça, né? Salvou o Brasil. E ele já vai para a 3ª Copa do Mundo e a gente espera, porque ele tem estampa de goleiro, né? Um cara boa pinta, alto, sério, mas só que não faz tanta diferença. Ele não faz, isso é fato, mas o cara também não estaria 7 anos, 7 temporadas no Liverpool se fosse limitado, certo? Só que com a camisa da seleção, a gente lembra do Alisson em 2018 contra a Bélgica, não defendendo e a gente sendo eliminado. Lembra em 2022 contra a Croácia, não defendendo um pênalti dos croatas. As lembranças As lembranças que ele nos traz não são positivas, mas é o único goleiro que a gente tem em atividade. O Ederson no Fenerbahçe não é titular. Ele estava jogando e na reta final ele até foi relegado ao banco de suplentes. O Everton sai do Palmeiras e vai para o Grêmio, performa bem, só que é uma 3ª opção nesse escalão. Por que não a primeira? Porque é igual o próprio Evandro disse, muitas mudanças podem causar uma instabilidade no grupo. Você acha que o Tafarel era titular do Parma em 94? Quando ele era? Ele chegou a ser reserva do Parma. Não, mas ele era titularíssimo. Ele vai para a Copa titular, né? Titular. Agora, isso é o seguinte, a gente vê, cara, Marrocos e essas seleções africanas estão surpreendendo na Copa, os resultados estão aí, porque o futebol acabou aquela história de superioridade. Esses gigantes europeus, eles vão encontrar dificuldades.
Você prepara que 2030 o futebol africano pode complicar nessa Copa que vai ser Marrocos, Espanha e Portugal. Né? Que a gente vê que o time deles evolui. Marrocos, na partida contra o Brasil, dos 11 que começaram, tinha um marroquino que nasceu no Marrocos. Os outros não. O Brahim, um jogador espanhol, jogou na seleção sub-20, o melhor jogador deles, que fantástico, 18 anos de idade, Boadi, aquele volante cabeludo. O Arão, marroquino. Ele é francês. Ele jogou na seleção, ele tem 18 anos, já jogou na sub-20, seleção da França. Quando ele tinha 17 anos, Evandro, no dia que ele completou 17, ele fez um grande jogo contra o Real Madrid. Lille e Real Madrid, você lembra aquele jogo? Sim. Até o Alexandro, o zagueiro brasileiro, foi bem também contra o Real Madrid, ficou no 0-0. E o Boadi foi o cara, foi o man of the match naquele jogo. E contra a seleção mostrou de novo o seu talento. E tem o Hakimi também, né? O Hakimi é o melhor lateral do mundo, tem muito jogador. E olha que eles cortaram um machucado, um dos feras do time deles. Mas ficou barato pro Brasil. Ficou. O Marrocos é a 7ª colocação do ranking da FIFA. O Marrocos é o primeiro, é o melhor time da África. É o campeão africano. É o campeão africano. Rafa, se você for olhar por uma ótica positiva, nós empatamos com a melhor seleção do continente africano contra um time que tem um treinador que está à frente dessa seleção recentemente, mas que trabalhou nas categorias de base com grande parte daquele elenco. Então nós estamos falando de uma geração que vem crescendo, é semifinalista da última Copa no Catar. Nós não empatamos com qualquer seleção, não. Hoje não tem seleção e time de futebol mais bobo, que você entra e vai ganhar de 3, 4. Não existe isso mais. Ou você vê na Copa do Mundo a Espanha empatando em 0-0, você vê o Uruguai tendo extrema dificuldade com a Arábia Saudita. Mas a Alemanha fez 7-1. Mas contra Curaçao, com todo respeito. Curaçao é a primeira vez. Um país que tem 125 mil habitantes, numa ilha deserta, uma ilha que precisa fazer a desalinização da água. Se eu fizesse esse questionamento em relação à Espanha, a Espanha ganhou de Cabo Verde 7-0. Aí você ia falar, mas é Cabo Verde. Mas é a primeira vez de Curaçao e Cabo Verde na Copa, mas a Espanha, ela foi campeã em 2010 e ela estreou empatando 0-0, tendo mais volume, mais posse. Então nós não podemos criticar demasiado a seleção brasileira. Queríamos a vitória? Queríamos. Mas e se a gente olhar por outra ótica? Um time que está em formação, um ano de trabalho de Ancelotti à frente, e em 2030 esses meninos como Endrick, Ryan, Estevão, o próprio Bruno Guimarães, Vini Júnior vão estar mais experientes nas mãos de um treinador que vai ter 5 anos na outra Copa. Eu não sei se vocês concordam, eu passo para o Evandro, mas o Brasil teve um apagão ali nos 15 primeiros minutos de jogo. Parecia Brasil e Alemanha. Que desorganização, Evandro. 10 minutos de um sofrimento, assim, um sufoco que a gente não respirava. Aí vem aquela história, é ansiedade, é não sei o quê, frio na barriga. Pô, passa. Esses caras jogam em grandes times do futebol brasileiro. A gente está falando de Marrocos, só para completar, Marrocos tem 30 jogos que não perde. 30. É só isso, para a gente poder valorizar. É o seguinte, eu acho que a imprensa brasileira, ela pega muito pesado, muito pesado. É um jogo, destrói tudo, acaba tudo, é um começo de Copa do Mundo. E não vai servir de escora o empate da Espanha, o empate do Uruguai. Essas coisas nós não podemos escorar nisso para justificar o empate nosso. Porque o Brasil tomou um sufoco da seleção de Marrocos. Equilibrou um pouco na segunda etapa. Mas eu acho que o Brasil vai se soltar, vai se classificar, nenhuma dúvida quanto a isso. Vai ganhar do Haiti, vai ganhar da Escócia, vai passar. Vai disputar o primeiro lugar com Marrocos em gols, em saldo de gols. Mas vai passar. Eu acho assim, lá para frente eu não sei o que vai acontecer. Pouco provável que ganhe a Copa do Mundo. Mas não é essa seleção que estão tentando jogar no lixo por um resultado apenas diante de uma seleção que tem 30 jogos que não perde. Verdade. Vamos lá. Posição por posição, se vocês são máquinas de informação, paramos de vez em quando eu tenho que parar vocês. Vamos secamente, vamos lá então. Lateral direito, Evandro. Danilo mesmo, é a reserva no Flamengo, mas é melhor do que os outros que estão lá. Eu queria o Ibanez, mas depois dos 20 minutos contra o Marrocos, vou de Danilo também, meu xará. Eu sou meio maluco aqui, né? Vocês que entendem muito mais de futebol do que eu, eu colocaria o Danilo Santos de lateral direito. O Danilo Santos? Do Botafogo? Danilo do Botafogo, lateral direito. Porque ele é um cara rápido, ele é um cara que jogava de ponteiro na base, né? Jogava nas extremas ali na base, e é um cara que daria conta daquela posição... espelharia um pouco o que o Wesley poderia fazer nessa Copa do Mundo. Eu até concordo contigo, desde que ele fosse na esquerda.
né? Porque para marcar pelo lado direito é um pouco mais complicado. Na esquerda, Pode ser da esquerda eu também. concordo com você, porque o Douglas, o Santos, lá o que está jogando, eu também acho um jogador assim, sem o nível de poder jogar numa seleção que almeja um título mundial, 6º título mundial. Ok. Então, o lateral esquerdo, você colocaria quem? Vamos para Na lateral esquerda, eu iria de Eu já Douglas mudo minha Santos. opinião. Colocaria o Danilo Santos, lateral esquerdo. Danilo e Danilo, os dois. Pode ser uma boa pedida, né? De repente, porque na Copa de Testar, 70, né? Você tem que fazer esse teste, né? na Copa de 70, o Zagallo colocou os caras bons para jogar, né? Quantas camisas 10? Então, Não, na o futebol Copa de hoje 70, eu tá vou te muito falar, engessado, né? na Copa de 70, o goleiro não era bom, o Félix. Lateral direito era muito bom, Carlos Alberto. Zagueiro central, que morreu há 10 dias atrás, Hércules Ruas Brito, era ruim também. Era só aquele cara que chamava Cavalo, porque ele dava entradas duras. O zagueiro, o quarto zagueiro, era o Piazza, que era volante. Improvisado. Ele pegou o Piazza, improvisou de volante para colocar o Clodoaldo, o menino que surgia no Santos. O Everaldo não era bom também. Aí você chega do meio campo para frente. Tinha o Clodoaldo na dele, ele tinha Gerson e Rivelino. Todo mundo falava, vai ser duro escolher. Eu falei, não, eu pego os dois. Meteu o Gerson na meia, meteu o Rivelino na ponta esquerda. Pelé e Tostão, 2 camisas 10. Não podem jogar ali. Podem, são bons. Tostão tu vai de meia, Pelé vai do outro lado. Pegou quem era o outro? Jairzinho, era centroavante, estava jogando centroavante no Botafogo. Vai para a ponta direita. O cara fez gols em todos os 7 jogos. Ninguém fez até hoje. Jogo em todos os jogos da Copa do Mundo. O Jairzinho fez. Então aquela foi uma seleção do improviso que deu certo. Por quê? Essa história de dizer que 2 jogadores com características iguais não podem jogar juntos. Não podem jogar juntos, são os ruins. Os bons têm que jogar. Exatamente. Por isso Verdade. que eu colocaria o Danilo Santos na seleção. Os dois Colocaria. Danilos nas laterais, Eu então. colocaria. Tá bom. Zagueiros, Marquinhos e Gabriel. Já vou com mesmo, os dois, não pode, são os dois que tem mesmo. Essa tem zaga, melhor. nossa, eu acho ela muito meiga, sabe? Eu acredito que, vendo o Lúcio sentado e vendo a Copa do Mundo, o que ele deve imaginar, né? O Lúcio que dava pau em todo mundo, chegava junto, brigava. Você não vê o Marquinhos com aquela tiarinha, você não vê ele cobrando os jogadores, é o capitão. Mas é a melhor dupla de zaga que nós temos hoje. Isso de fato é. Chegaram na final em Budapeste da Champions League, um pelo Arsenal, outro pelo Paris, mas eu tô cobrando mais energia, mais coisas enérgicas de que um zagueiro precisa temer. O atacante, o Evandro sabe, o Rafa, você joga muitas vezes, a gente tem que ter medo do zagueiro adversário. E eles não transmitem esse certo receio para os atacantes adversários. Mas não tem outros ali. Eu iria de Marquinhos Vocês também. viram a final da Champions? Sim, Vira a partida do Gabriel Magalhães? sim. Sublime. Impecável, impecável. O cara se derreteu todo ali no erro daquele pênalti. Acabou ali. É um pecado, né? É como derreter a Copa do Mundo, como fizeram com a Júlia Rimet aqui no Brasil. No meio campo, vocês jogariam no 4-3-3 ou no 4-2-4? 4-3-3, você acredita? Aí eu traria, se o Danilo Santos não for para a ala, na lateral esquerda, eu já o colocaria ali nesse meio campo. Ao lado de um Casimiro, um Fabinho e um Bruno Guimarães. Fala os seus 3 aí. Aí o Evandro vai falar os 3 dele no meio. 3 ou 4? O Evandro faz o que ele quiser. Para mim, Bruno Guimarães é titular Aham. desse meio campo. E por que não fazer com que o Bruno Guimarães seja um cabeça de área ali, trazendo um Danilo Santos. Primeiro volante fixo. Sim. Danilo Santos pela esquerda e ali pela direita, já ocupando esse espaço, o Matheus Cunha, que ele faz bem lá no Manchester Você United. tiraria o Paquetá, então? Tiraria o Paquetá e o Casemiro. Mesmo ele gostando do Casemiro, tendo boas lembranças dele no Real Madrid, faria um triângulo ali no meio campo com Bruno Guimarães, Danilo e o Matheus Cunha. Bom, E aí, Evandro? eu não vou nem falar os meus preferidos, mas acho que o Ancelotti não tira nem o Bruno, nem o Casemiro. Nesse jogo contra o Haiti, acho que ele não tira eles. Também o Paquetá pode ser que corra esse risco, porque é a chance dele começar a aproveitar ali o Danilo, do Botafogo, como camisa 10 da seleção. Tá, o cara está pedindo passagem para jogar, eu acho até que merece. Mas pode ser que ele até mantenha o Paquetá também, partindo do princípio que o Haiti não é aquela seleção tão pesada quanto se imaginava. Então, acho que a dúvida vai ficar ali na posição do Paquetá, porque Casemiro vai ter a oportunidade dele. Se ele não jogar bem contra o Haiti, ele perde a posição para o Ederson. Mas qual seria o seu meio campo? Eu colocaria o Ederson hoje, um jogador mais forte, que foi chamado agora no lugar do Wesley, mas é um jogador forte, mais novo, tem velocidade para acompanhar ataque adversário. Um box acho to que seria box, um jogador, né? E o exatamente. Ederson fez 34 jogos na Atalanta e 30 deles titular.
A média de nota dele nos jogos foram 7,2. Então é o que o Evandro falou, força, chegada, box to box, ele vai e volta. Futebol é momento, né? Ele é tá momento. voando no momento. Eu não o colocaria, mas só agregando no lugar o que o do Evandro Casemiro? disse. Você No colocaria lugar do Casemiro, claro, né? ele é o volante. E os outros ali. dois? O Quais Bruno seriam? Guimarães não sai também. Guimarães Esse não jogou sai. muito bem, né? Aí a gente vai ter uma base. Eu acho essa primeira fase, nos jogos ainda contra Haiti, contra Escócia, o Ancelotti vai ter esse tempo para ele definir o time dele para outra fase da Copa do Isso, Mundo. buscando essas adaptações, né? Eu acho Contra que- o Haiti, ele vai. Para mim, eu creio que ele vai fazer várias alterações. Principalmente ali no meio campo. É igual ele falou, o Paquetá para mim perde a posição, Casemiro e Bruno Guimarães também, um dos dois ali, ele pode não tirar de início, mas dentro do jogo ele vai fazer alguma nuance de mudança. Na frente, o Rafinha nem treinou porque está com bolhas, mas eu acredito que já pode ser um álibi para ele tirar também ali na frente, mas a gente vai chegar já no ataque. O Vamos lá, Matheus vamos jogou bem, né? O Matheus Cunha. Sim. Sim, vamos chegar agora no ataque. Os 3 atacantes seus, Evandro. 3 atacantes nossos aí. Eu não sei, eles podem usar a bolha como desculpa para tirar o Rafinha, né? Pode ser que usem. Cara, mas seria uma ótima oportunidade para colocar. Eu colocaria, sabe o quê? Eu colocaria Endrick do lado direito, colocaria o Matheus Cunha e colocaria o Vini Júnior. Eu já colocaria o Matheus Cunha recuado, né? Um pouco nesse linha do meu campo, que eu disse. Você já colocou ele no meio de campo. Já coloquei no meio, então eu abriria Luiz Henrique de um lado, Endrick no meio e Vini Júnior do outro. O Ryan, eu confio, eu tô numa esperança que esse Ryan Eu também, ele terminou muito bem a temporada, né? entra em campo, eu acho ele muito bom, tem muita personalidade, joga de cabeça erguida, Só é que o forte. Luiz Henrique, Agora é uma coisa. Quando Luiz Henrique tem uns 2 jogos. Quando que ele foi não bem, entrou né? bem, não. Quando o Ryan entrou bem nesse jogo, naquele amistoso que ele fez o gol. Mas tem um detalhe, né, Rafa? O Danilo sabe disso também. Você entrar em campo, ouvir o hino nacional na disputa de uma Copa do Mundo. É diferente. Aí vai falar, o Pelé. Pô, não bota o Pelé no meio disso. Não Eu já coloca o Pelé. ia colocar. Não coloca o Pelé no meio disso, não. Aí você vai dar o exemplo do Boadi, 18 anos, mas não ganhou nada ainda também, né? Está jogando porque ele está jogando numa seleção onde ele é o ponto de destaque, um dos, né? É jovem, mas com personalidade para tomar conta do meio-campo. O Ryan, eu acho que ele tem que ir entrando aos poucos. E o Luiz Até o Henrique? Endrick tem que ter um pouco de paciência, porque a ansiedade pode prejudicar. e o Luiz Henrique, no recorte com o Ancelotti, ele tem bons momentos, ele tem gols, tem assistência, e ele hoje está à frente do Ryan, mas por que não o Ryan entrar contra o Haiti e ganhar confiança? Eu creio que não possamos esperar uma goleada. Não vai esperando aí 5-0 diante da seleção do Haiti, não vai esperando aí aquele placar elástico, mas vai esperando um jogo que eles ganhem confiança, que o Ancelotti, gostei desse sistema, nossa, gostei dessa peça. Vai ser um teste para alguns jogadores ganhar posição para jogar contra a Escócia e depois o que vem pela frente não vai ser fácil. Holanda, Japão, Suécia, um grupo F complicadíssimo aí. Eu não sei se vocês concordam, mas Copa é um tiro muito curto, não dá para insistir demais com o jogador, não. Futebol é momento, não é não? Futebol é momento. Tem jogador que se destaca numa Copa do Mundo em uma partida. É. O goleiro do Cabo Verde, vai ficar na história pelo jogo que ele fez contra a Espanha, né? E é um goleiro de 40 anos já. Mas, assim, o Danilo falou uma coisa que eu acho que é a ideia da CBF. O Ancelotti, ao renovar o contrato dele até 2030, ele vai preparar essa seleção definitivamente para 2030. É isso. Esse ano, se a gente perder, pode ter certeza que ele vai arrumar essa seleção para 2030. Vai mesmo. O plano ideal da CBF mesmo e dele é 2030. Porque se você for ver, Rafael, a gente vai ter reformulação nas 2 alas, no gol. Então o sistema defensivo vai ser totalmente novo. E ele vai trabalhar essa reformulação. Aí vem para o meio campo. No meio campo você vai ter jogadores que já estão inseridos nessa Copa do Mundo. Você vai ter um Bruno Guimarães que é novo, tem nem 23 anos. Você vai ter um Paquetá que ainda pode chegar com experiência de 30, 31 anos em 2030 para agregar com esses meninos. Aí você vem para o Endrick, você vem com o Ryan, você vem com o Vini Júnior que vai ter 27 anos em 2030. Você não é brasileiro, não? Você é português? Você ficou muito tempo lá em Portugal? Fiquei, mas... O brasileiro não tem essa paciência não, gente. Estevão. Esperar O 2030. Estevão. Não, tudo bem. Será que o brasileiro tem essa... Não, eu quero tem agora, o essa paciência Evandro quer. toda Mas de só esperar até 2030? É um ano só de trabalho, Rafa. Eu acho que esse ano é só muito quem pouco. pode encostar na gente é a Alemanha, né? Que chegar o Penta. Mas ninguém, porque a Itália está fora e não tem outro tetracampeão, não. Não tem, mas aí a gente vê a Argentina que pode chegar ao Tetra. Pode chegar. A França ao Tri. Como você disse, Evandro, no começo do programa, o
Brasil empatou com o Marrocos, já estão querendo extinguir, estão querendo acabar com a seleção brasileira. Não, gente, o torcedor do Brasil não tem paciência, não. É incrível, né? O Endrick entrou, fez um gol, parece que é... Deus. Pronto. Porque não colocou o Endrick? E se coloca o Endrick e ele não faz nada, para que colocar o Endrick? Esse Igor Thiago, se o Ancelotti colocá-lo ainda em algum jogo, é para não dizer que o liquidou em apenas uma partida na Copa. Mas ele mostrou que não tem muita condição para isso. Não é pelo gol que ele perdeu, não jogou. Ele não jogou, ele estava assim, parece que perdido no meio do mar. E assim, o que o Evandro falou no início é muito pertinente, porque é a mesma ótica que eu tenho, Rafa. E por isso que ele é um grande comunicador, experiente, mais de 50 anos, por isso que eu o admiro. Eu não tinha falado com ele sobre o jogo contra o Marrocos e comungo da mesma opinião, porque a imprensa nacional, a imprensa, torcedores, mais de 200 milhões, são todos treinadores criticando, jogando, essa seleção não vai para lugar nenhum, pode voltar para casa, que jogo horrível, mas não costuma olhar por outra ótica do adversário. Enfrentamos uma seleção que está no top 10. Espetacular. Uma seleção que é atual campeã das Nações Africanas, semifinalista da última Copa. Bateu Espanha, bateu Portugal, não perde há 30 jogos agora com esse jogo do Brasil. Calma, cuidado. Do outro lado tinha uma geração que é a melhor geração da seleção marroquina. Então nós não empatamos como a Uruguai empatou com a Arábia, a Espanha empatou com o Cabo Verde, não. Empatamos com a top 10. E ninguém olha isso. Costuma só ficar jogando flechas na nossa seleção, olhando com pessimismo. Vamos olhar com mais otimismo. Calma, 2030 está chegando, mas até lá, o que nós podemos fazer nessa Copa? Vamos olhar agora o próximo jogo. Ele não gostou, o Ancelotti deixou mostras claras. Você está falando de 2030, você já chutou o balde. Não chutei o balde. O Brasil não vai ser campeão. Não chutei o balde. Nessa Copa do Mundo vai servir de muito aprendizado. Quero o Hexa agora? Quero, se vier, ótimo. Mas não podemos deitar abaixo essa possibilidade em apenas 90 minutos contra uma boa seleção do Marrocos. O Brasil, depois dos 25 minutos que teve a pausa para hidratação, fazemos o gol com o Vinícius Júnior ao 31 minuto e o Marrocos só volta a finalizar no gol do Alisson no minuto 79. Então calma aí, Rafa. O Brasil se organiza, o Brasil tem boas nuances no jogo com o Vinícius Júnior, cria ocasiões com o Igor Thiago, com o Rafinha que não chega na bola quando o Bruno Guimarães cruza, uma situação que o Matheus Cunha coloca em profundidade pro Vini e ele cruza pro Rafinha. Tem aquele voleio do Paquetá também. O voleio do Paquetá a gente criou situações, então vamos olhar por outra ótica, que o Marrocos também não incomodou, ficou mais com a bola, teve o Boadi como comandando o meio campo, mas cuidado, nós estamos em evolução. No primeiro jogo já o pessimismo vinha de muitas torcedores. Rapaz, eu aprendi muito cedo com meu ídolo, que era Armando Nogueira, no jornalismo nacional, que a crítica ela deve ser dirigida de uma forma que você elogie sem bajular e critique sem destruir. E aqui é o seguinte, quando um jogador faz um gol, ele é bajulado como se fosse Deus. Quando o time perde um jogo, não vale nada, a crítica joga todo mundo lá para baixo. Então tem que ter um meio termo, pô. Eu tenho 57 anos de imprensa esportiva, então eu já tenho uma experiência sobre isso. Eu já vivi Copas do Mundo, são várias que eu fiz. Então a gente, se não tiver paciência, eu vi o Brasil ganhar, vi o Brasil perder, né, decisões, mas eu acho que você não pode cuidar. Copa do Mundo um só ganha. Hoje a gente ainda tem 4 seleções aí para estrear. Vamos ver como é que são elas, as favoritas. Nós temos França, Argentina, Inglaterra e Portugal, que são cotados lá em cima para ganhar a Copa do Mundo. Depois das estreias deles, a gente vai ter uma noção quem é o grande favorito mesmo para a Copa do Mundo. Porque acho que só depois dessa fase é mole. Só tem um grupo aqui que eu vi que é complicado, é o grupo do Japão, deixa eu ver depois. Grupo F. Grupo F, Suécia, né? Tunísia, Japão e Países Baixos. Esse grupo é complicado. Esse é baixo mesmo, o país. E o Brasil vai enfrentar... Desse grupo. Desse grupo, vai sair desse grupo. Mas nós vamos falar no próximo programa a respeito do caminho do Brasil rumo ao Hexa. E no próximo programa eu vou perguntar para vocês de maneira direta. O Brasil vai ser Hexa? Aí é só o sim ou não. Tá bem. É claro que tem muitas contingências. É claro, né, que na verdade aí talvez é para seja usar o coração ou a razão? Ou a razão. Você tem licença poética, Evandro? Então, Evandro, muito obrigado por enquanto. A gente vai voltar no dia seguinte aqui. Eu vou aproveitar vocês dois para a gente fazer mais um programa especial a respeito da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Muito obrigado, Evandro. Obrigado, Rafa. Bom estar com você, com o Danilo. Até a próxima. Danilo Dias, muito obrigado. Um abraço, Rafael. Muito obrigado ao Evandro. Sempre as minhas palavras de elogio a você. Tchau. E você em casa que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.